seguinte, eu vou abrir o modelo de relatório lá. Você viu que eu fiz uma correção lá do trabalho. Vi. E dei um retorno para vocês, né? Uhum. Então, o que acontece? Inicialmente, não basta em relatório nós colocarmos apenas aquilo, né? Aumentou ou diminuiu, aumentou ou diminuiu. Isso aí não é o suficiente, ok? Mas, pelo que vocês fizeram, como foi o primeiro relatório, então a gente vê que, assim, é óbvio, né? O aluno ele vai tendo crescimento progressivamente. Então, olha só aqui explicando o seguinte. Vamos ler aqui, podemos observar que na empresa, em relação ao seu índice de liquidez do ano de 2018 para 2019, teve uma redução. Então, o que a gente poderia colocar, né? A empresa de estudo obteve uma relação, eu estou dando um exemplo, né? Nós não podemos falar assim, porque quando a gente fala assim de relatório, cada profissional ele pode evidenciar de uma maneira, mas uma linha de raciocínio é a qual eu vou dizer. Por exemplo, aqui foi colocado, né, que teve uma pequena redução de 2018 para 2019. Então, eu coloquei, você até pôs que os motivos os quais levaram à redução dos índices. Houve uma redução no caixa e um aumento no estoque. E também houve uma redução dos seus clientes. Então, neste ponto, quando você chega a falar neste ponto aqui, ó, houve redução no caixa. Aí você pode evidenciar, por exemplo, você pode utilizar a análise horizontal. Que aí você vai falar o quê? O caixa em 2018 para 2019 teve uma variação de 5%. Isso significa que, entendeu? Aí você pode aplicar esse índice, que é a variação de um ano para o outro. Então, o caixa reduziu por quê? Aí você tem que procurar no balanço qual o motivo que levou à redução do caixa. Aonde que você encontra essa resposta? Você pode ir lá, por exemplo, na DRE e observar o quê? Lá na DRE você observa as vendas aumentaram ou diminuíram? As despesas aumentaram ou diminuíram? Que aí você encontra a resposta. Por que o caixa diminuiu? Entendeu? Da mesma forma, você vai também encontrar a resposta se o caixa aumentasse. Então, houve um acréscimo na conta caixa, porque as vendas aumentaram de 2018 para 2019. Então, quando a gente fala em relação ao relatório, nós temos que sempre fazer um link de tudo aquilo que a gente fala. Ok? Então, vamos dar sequência. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, você apontou. Deu para entender, Rafael? Então, você apontou uma redução no caixa, então você tem que explicar o motivo pelo qual levou à redução do caixa. Senão fica vago o seu relatório, tá bom? Aí depois você observa o seguinte, aumento no estoque. O aumento no estoque, você também pode evidenciar na análise horizontal. Você vê, o estoque aumentou de 2018 para 2019, ele aumentou quanto? Ele aumentou 5%, ele aumentou 3%. Aí você pode colocar, né, a variação que o estoque aumentou e você pode também olhar lá na DRE e você pode olhar também a atividade da empresa. Se for uma indústria, você pode subentender, a empresa aumentou o seu estoque, acredita-se que, mediante a atividade da empresa, que ela, a partir de agora, está trabalhando com estoque maior, entendeu? Isso é um exemplo, tá bom? Depois você falou também que houve uma redução de clientes. A redução você pode mencionar na análise horizontal quanto que ela aumentou, quanto diminuiu.
Ok? Então, nesse caso, eu teria que ter feito a análise horizontal, né? Isso. Você coloca a análise horizontal, indicando qual que foi a redução no caixa e qual que foi o aumento do estoque e qual foi a redução de cliente. Mas aí você tem que justificar quais os motivos que levaram. A conta caixa é mais fácil, porque, obviamente, a conta caixa só tem duas formas. Ou aumentou a venda, ou reduziu despesa. Então, aí é fácil de responder. Ok? Ok? Então, aí a gente dando continuidade, o que eu digo aqui? Ó? Ainda no índice de liquidez, aí tem a liquidez seca. Teve aumento considerável, aí eu coloquei. Por que você colocou aí que a liquidez seca aumentou? Aí você pode colocar. A liquidez seca de um ano para o outro teve um aumento de X%. Ok? Aí você pode colocar qual a porcentagem que ela variou de um ano para o outro. E na liquidez seca você consegue observar quais as contas que fazem parte do cálculo da liquidez seca. Entendeu? Então, são contas que estão ali na liquidez seca, que elas podem aumentar ou podem diminuir, e que essas contas causam o aumento ou a redução do índice de liquidez. Então, você pode dar um exemplo. Por exemplo, ainda em se tratando do índice de liquidez, a liquidez seca houve uma melhoria porque a conta tal aumentou, ou porque a conta tal diminuiu. Entendeu? Entendi. Então, é sempre aconselhável no relatório, quando você está falando, você começou falando da forma a qual nós estamos olhando, você pode colocar, sim, a variação, que é, no caso, o índice de liquidez de um ano para o outro. A variação horizontal, ok? Quanto que aumentou, quanto diminuiu. Mas sempre você falar por quê. Qual o motivo que levou a redução ou a diminuição do índice. Tá bom? O que a gente não pode colocar, em uma disciplina de análise, em um relatório, você não pode colocar, por exemplo, o índice aumentou e diminuiu. Aumentou 5% de um ano para o outro. Mas por que aumentou? Entendeu? Porque a função de um relatório, a função de um gestor, por que a gente fala isso, análise das demonstrações contábeis? Muitas vezes o aluno confunde, fala, não, mas a análise de demonstração a gente pega o índice e calcula. Mas não é isso. O índice ele é aplicado para você calcular, ok? Você saber, né, aplicar os índices e analisar a liquidez. Mas a função da contabilidade, assim como tem os demais índices, né, que é a rentabilidade e endividamento, a função é acompanhar periodicamente. Então, se uma empresa, por exemplo, imagina uma empresa de lucro real, uma empresa muito grande, ela pega ela fecha um balanço todo mês, vamos dar um exemplo, ou trimestralmente, depende da forma de recolhimento da empresa, e aplica todos os índices aí. Então, quando ela aplica os índices, qual que é a finalidade dela? É ela encontrar por que aquela conta, aquele índice está aumentando e por que ele está diminuindo. Então, quando você acha o porquê no relatório ele é essencial, porque significa que você está olhando com o seu ponto de vista gerencial. Então, se você vê que a conta, por exemplo, vamos dar um exemplo, a conta caixa, ela teve uma redução muito drástica de um ano para o outro, então isso já chama atenção. Então, você tem que tomar atenção, mas espera aí, eu sou gestor da empresa, então em 2019, a minha conta caixa, no balanço, né, que foi fechado em 2019, a conta caixa tinha 100 mil reais. Hoje, em 2020, ela tem 50. O que aconteceu? Isso te chama atenção? Eu vou te perguntar. Se fosse você o gestor da empresa, isso te chamaria atenção ou não? Sim.
Entendeu? Então, é por isso que é necessário você colocar a conta variou de um ano para o outro, variou 5%, e especificar quais os motivos que levaram ao acréscimo ou à redução da conta. Bom? Posso continuar, meu caro? Pode sim. Pode. Então, em relação aos índices de liquidez, é interessante que você analise cada índice. Então, você vai pegar todos os índices de liquidez, analisar a variação de um ano para o outro e explicar o motivo pelo qual. Por que o índice aumentou, por que ele diminuiu? Por que o outro índice aumentou, por que ele diminuiu? E relacionar as contas que ocasionaram o acréscimo ou redução. Tá bom? Vamos continuar. Analisa índice por índice, então, né? Índice por índice. Tá bom? Ah, achei que era no geral. Não, bacana. Você pega um por um e analisa. Mas assim, foi proveitoso o relatório de vocês. É assim que você vai chegar a um relatório. Por isso que a disciplina fala análise das demonstrações contábeis. Então, mediante estes índices, a finalidade do relatório da disciplina é chegar no final do semestre e você conseguir fazer um relatório. Você calcular os índices, calcular vocês já sabem, vocês já viram. Agora é justificar, entender por que o índice aumentou e por que ele diminuiu. E sempre a resposta está onde? Nas contas que fazem parte de cada índice. Ok? Então vamos continuar. Aí eu grifei aí, né, quais índices causaram aumento, mostrando que a empresa teve uma estrutura. Quando eu falei de estrutura, qual a estrutura que você queria dizer nesse sentido aí? Entendeu? Então é necessário você especificar aí qual estrutura. Ok? Considerando o índice de endividamento, houve um aumento em relação aos anos de 2018 para 2019. Olha só para você ver. Quando você fala em relação aí, considerando o índice de endividamento, só um minutinho aqui. Ô, Lohane, você também está conosco, né? Está ouvindo? Tô. Ok. Eu peguei aqui como exemplo, nós estamos aqui pegando, tomei liberdade e estou aqui usando o modelo de relatório que o Rafael fez e eu estou aqui orientando em relação ao relatório, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver também, você fique à vontade para dar sua sugestão, tá bom? Tá bom. Então, dando continuidade aqui, diz o seguinte, você falou que o índice de endividamento ele teve um aumento de 2018 para 2019. Então, olha só, quando a gente fala índice de endividamento, você tem aí uma situação muito boa para você poder explicar. Então, é interessante que você fale o seguinte, considerando o índice de endividamento, houve um aumento em relação ao ano de 2018 para 2019. Sendo a variação, por exemplo, de 2018 para 2019, você pode colocar aí, por exemplo, 5%. Houve um acréscimo de 2018 para 2019. 5% aumentou o índice de endividamento. Isso, aí você justifica, aí você coloca o porquê. Que aí você está colocando a sua análise. Aí que entra a disciplina, análise. Você vai falar por que o índice aumentou. Então, considerando o índice de endividamento, houve um aumento em relação de 2018 para 2019 de 5%. Por quê? Porque o passivo circulante da empresa aumentou de um ano para o outro 5%, sendo que as principais contas que geraram o aumento no passivo circulante foram as contas de financiamentos, foram as contas de salários a pagar, foram as contas de INSS a pagar, foram as contas de parcelamento. Aí você estou dando um exemplo. Então você pode falar a conta de parcelamento em 2018, ela não tinha. Em 2019, a empresa fez um parcelamento e este parcelamento ocasionou um acréscimo no endividamento da empresa.
Deu para entender, Rafael e Lohane, o que eu quero dizer com isso? Sim. Ok? Então, é este o sentido que eu quero que você comece a esmiuçar. Se você falar que houve um endividamento, então você vai lá na fórmula do endividamento. Qual que é a fórmula? É essa dividido por essa. Então, a resposta está ali, naquelas contas que fazem parte do endividamento. Aí você vai e analisa elas. Ok? Pois não. Eu fiz assim, só que como é que fala? Eu especifiquei mais só o índice de liquidez, né? Porque o endividamento e rentabilidade eu não sabia o que falar. Tá. Não, tudo bem. É o primeiro relatório que você fez? É o primeiro relatório que vocês estão fazendo? Então não há problema, não. Eu até corrigi o seu relatório e te mandei. Você viu lá? Aham. Então, Eu achei que eu tô... ficaria muito repetitivo de falar a mesma coisa nos outros índices. Não, não. É importante você analisar todos os índices. Você vai falar, né, o porquê que aumentou ou diminuiu em cada índice. Infelizmente, não tem, a gente não pode abrir mão da análise dos índices. Você entendeu? Aham. Tá bom? Mesmo que, por exemplo, que repita um pouco, mas o que você está fazendo? Você está analisando um índice, está analisando contas em um respectivo índice. Ok? Então, por E exemplo, uma coisa, o relatório não ficaria muito grande se fizesse assim, não? Não, de forma nenhuma. Porque o meu já ficou gigante e eu fiz desse jeito só no índice de liquidez, né? E eu tava conversando com a Roberta, ela me falou que você falou com ela que tinha que ter 8 linhas. O meu deu muito mais e você falou que tava faltando coisa. No mínimo 8, mas o que acontece? É o que eu estou falando aqui com o Rafael, que é necessário você pegar os índices e para cada índice, quando você fala que um índice aumentou ou diminuiu, você tem que colocar, eu aconselho você colocar, por exemplo, o índice de liquidez seca de 2018 para 2019, ele teve uma variação de 5%, ok? Então, justifica-se o aumento do índice porque as contas tais e tais aumentaram, ok? Então, você tem sempre que responder por que você apenas colocar a porcentagem que o índice variou de um ano para o outro não é suficiente. Você tem que colocar o quê? A variação, aí você utiliza a horizontal, não é? Porque a variação de um ano para o outro. E você pode colocar, você tem que colocar por que esse índice aumentou ou diminuiu. Entendeu? O que levou? Vou te dar um exemplo. Você entrou um pouquinho aí, eu estava falando com o Rafael, quando ele deu um exemplo aqui, o seguinte, ele deu um exemplo que ele falou aqui, ó, podemos observar que a empresa, em relação ao seu índice de liquidez do ano de 2018 para 2019, teve uma pequena redução. Isso aqui é um exemplo, viu, Rafael? Estou tomando a liberdade, tá bom? Isso aqui é uma aprendizagem, Tranquilo. viu? Não estou dizendo, não estou denegrindo o seu trabalho, de forma nenhuma. É uma aprendizagem, tá bom? Não, tá tranquilo, Marião. De boa. Tá bom, não, nada pessoal. Então, diz o seguinte, ele deu um exemplo aqui, que o índice, ele aumentou que houve uma redução, né, de 2018 para 2019. Então, ele poderia colocar, de 2018 para 2019, houve uma redução de 5% no índice. Agora, quais os motivos, que vamos supor que ele falou que foi o índice de liquidez seca. Então, aí você vai lá na fórmula e olha quais as contas que compõem o índice de liquidez seca. Então, ele variou 5% de um ano para o outro. Aí você escreve, houve uma variação, houve uma redução de 5%, por quê? Não esqueça de colocar em relatório, você tem que utilizar a palavra por quê. É a melhor palavra que você coloca em relatório. Ah, isso eu não sabia, eu não coloquei. Não é problema, não. Eu sei que é o primeiro relatório, tá bom? É o primeiro que vocês farão,
eu vou pedir vocês para corrigir esse trabalho, corrigir. Vocês já ganharam o ponto de participação, ok? Você não consegue mandar ele pronto pra gente, não? E depois a gente faz outro? Só pra gente ter uma noção de como é que faz um de verdade. Porque não adianta a gente corrigir se a gente ainda não sabe fazer, entendeu? Entendi. Você quer um modelo como se eu estivesse fazendo. Isso, aí ficaria mais fácil pra gente poder entender como é que faz. Posso fazer isso, sim. Aí você poderia dar outro de outra empresa pra gente fazer, Filmânio. Aí daria, acho que daria certo. Dizer. Tá. Mas eu acho que seria. Deixa eu só. Tudo bem. Vocês queriam ver um modelo meu que eu falasse, né? Desse exercício que você mandou. Tá. Deste modelo aqui, né? Uhum. Tá. Então, aí eu vou fazer o meu relatório e enviar para vocês. Tudo bem, eu posso fazer, não há problema não. Mas aqui, do jeito que eu falei com vocês, será que eu não teria condição? Porque eu queria que vocês, pelo menos este relatório aqui, eu queria que vocês trabalhassem um pouco mais nele, mediante a forma a qual eu estou explicando. Será que teria condição de vocês fazerem? O meu não tem muita coisa a fazer, não. Só os 2 últimos índices, porque o primeiro não tem o que mais eu escrever, porque eu já escrevi tudo. Tá. Deixa eu só voltar aqui, por gentileza. Deixa eu só pegar o seu aqui. Só um minutinho, por favor. Bem, Lohane, o seu aqui eu já respondi. O seu trabalho, o que você pode fazer? Você pode pegar aquilo o questionamento que eu coloquei aqui no seu trabalho, você pode responder ele que finaliza o seu relatório. Por exemplo, você colocou aqui, ó, observa-se uma redução de 0,23% no índice de liquidez corrente, de 2018 a 2019. A conta caixa e clientes diminuíram. Aí você pode colocar, você já colocou, né, a redução, e aí você coloca assim, observa-se que houve a redução no índice de liquidez corrente, por quê? Verifica-se uma redução nas contas, na conta caixa e na conta de clientes. Quando você fala de conta caixa, você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá no passivo, lá na DRE, e especificar por quê. Se a conta caixa aumentou, se a conta caixa diminuiu, é porque se a conta caixa aumentou, porque a empresa vendeu mais. Concorda comigo? Sim. Se a conta caixa diminuiu, é por quê? Porque as despesas aumentaram. Entendeu? Então, aqui, neste seu caso aqui, você pode colocar a conta caixa diminuiu por quê? Aí você analisa lá. As vendas diminuíram ou as despesas aumentaram? Ok? Aí não, mas eu coloquei logo em seguida, ó, a conta caixa e clientes diminuíram e as obrigações aumentaram. Não tem, na minha cabeça não faz sentido eu citar todas as obrigações que aumentaram, porque foram todas, entendeu? Não, faz sim, porque as obrigações você tem que especificar tantas obrigações, por isso que eu escrevi ali, ó, obrigações a curto prazo e longo prazo. Não, você não pode colocar só obrigações. Obrigações são obrigações a curto prazo e longo prazo. Então, quando você fala que as obrigações aumentaram, você tem que especificar. As obrigações aumentaram no passivo circulante e especifica quais contas. Aí você coloca financiamentos, salários a pagar, INSS a pagar. São as contas que aumentaram no passivo circulante. Em relação ao passivo não circulante, observa-se que a conta, vamos dizer, de financiamentos a longo prazo, parcelamentos, aumentaram. Então, você tem que especificar sim. Você tem que especificar o que aumentou no passivo circulante
e no passivo não circulante. Quando você fala que as obrigações aumentaram, fica vago. Entendeu? Então, você tem que especificar tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Mas, isso... Pode falar. Pode falar. Aí, continuando, nota-se que o índice de liquidez seca teve uma queda de um ano para o outro. Aí, o que acontece? Quando você fala, é aquilo que eu entrei aqui no questionamento. Por que o índice de liquidez seca ele teve uma queda? Aí você calculou. Foi bom que você calculou. Teve uma redução de 0,22. Mas o que levou à redução do índice de liquidez? Foi por quê? Foi porque teve uma redução na conta caixa e na conta cliente. Ok. Sempre, tudo que no relatório, o que acontece? Você tem que colocar... Deixa eu ver se alguém está querendo entrar aqui. Só um minuto. No relatório, você tem que colocar, toda vez que você colocar que uma conta aumentou, que ela diminuiu, você tem que colocar o porquê. O porquê significa quais as contas que ocasionaram a redução ou aumento. Tá bom? Dando continuidade aqui. Seu ativo circulante ou não circulante. Aí foi o que eu falei, né? Permaneceu quase o mesmo de 2018 para 2019. Mas suas dívidas aumentaram. Foi aí que eu escrevi no seu relatório. A curto prazo ou longo prazo? O que ocasionou o aumento da dívida? Tá bom? Você fez o cálculo, mas é necessário você colocar por que isso aumentou ou diminuiu. Tá bom? No índice de liquidez imediata, houve uma queda de 0,8 do ano de 2018 para 2019. Aí eu escrevi aí para você, por quê? Então, você vai especificar, vai lá na conta de índice de liquidez imediata, veja quais as contas que compõem e veja quais as variações que aconteceram nas contas. Elas aumentaram ou diminuíram. Aí você justifica. E depois você colocou, seu disponível aumentou, porém suas obrigações tiveram um aumento. Então, as obrigações, nós já falamos, né? Quando você falar de obrigação, é essencial que você fale o que aumentou no curto prazo e o que aumentou no longo prazo. Tá bom? Dando continuidade, verifica-se que no índice de liquidez geral houve uma queda. Aí você colocou 0,93%. Aí eu escrevi na frente, o que ocasionou isso? Aí você tem que justificar por que as contas, por que ela aumentou e por que ela diminuiu. Depois, você colocou já no passivo, suas obrigações de curto prazo aumentaram e as contas, empréstimos e financiamentos impostos diferidos diminuíram. O que importa neste caso aqui, seu relatório, tanto de você quanto do Rafael, começou com bons caminhos. Foram os primeiros... Esse índice de liquidez geral ficou bom? Verifica-se que na liquidez geral houve uma queda de 0,93%. Porque igual você colocou aí, o que causou isso? Mas eu já falei na frente, eu só não coloquei. O que causou isso? Foi com as contas ativas, Ok. Aí está sendo mais uma questão de linguagem. Você melhorar a linguagem já vai ficar melhor. Mas já está no bom caminho, ok? Uhum. Então, não há problema, eu sei que eu também, quando eu fui fazer relatório de análise de demonstrações, o primeiro relatório parece que a gente ficou doido. O professor, sério mesmo. O professor ficou doido, que o cara quer que a gente escreva, mas é este o sentido mesmo. Então, eu vou pegar aqui para vocês um exemplo. Vou mostrar aqui para vocês um modelo que eu tenho. Sempre que aí vocês podem refazer este. Eu pediria o seguinte. Eu gostaria de pedir, até para vocês verem a evolução, eu gostaria que vocês refizessem esse relatório. Eu queria ver o modelo de um relatório primeiro, antes de refazer. Porque eu sei que o meu ainda não vai dar certo, então não adianta refazer, não. Não adianta sim, minha querida. Não adianta porque à medida que você pegar a fórmula, a maneira pela qual eu vou colocar aqui, você vai conseguir fazer um bom relatório. Entendeu?
Então, eu vou te passar o passo a passo aqui, e aí você refaz o seu relatório, e você vai ver a evolução que você vai ter no seu relatório, entendeu? Porque, se eu te falar, eu vou colocar os tópicos aqui, os quais vocês vão entender. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar o modelo aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar os índices aqui. Que aí, por eles, eu já te passo. Eu vou fazer um passo a passo aqui e vocês vão conseguir fazer. Só um minuto aqui, por gentileza. Um minutinho aqui. Aqui, ó. Eu vou pegar uma folha aqui, já vou deixar ela aqui, já vou montar aqui para vocês. Então, inicialmente, eu vou deixar um passo a passo aqui para vocês. Relatório. Então, vamos lá. Como se eu estivesse escrevendo no quadro. Então, letra A. Você vai colocar relatório da empresa. Coloca o nome da empresa, ok? O nome. E os anos os quais foram analisados. Tá bom? Então, primeiro item. Segundo, você começa analisando os índices. Aí você começa analisando o índice de liquidez. Aí você pode começar sem nenhum problema. Analisando o índice de liquidez corrente, observa-se. Aí eu vou colocar aqui, ó. Já vou salvar isso aqui para vocês. Uma variação. Esse aqui é o modelo. O que acontece? Por que eu sempre falo com o aluno que é importante ele fazer o relatório primeiro, ele vai fazendo. Esse aqui eu estou pegando o primeiro modelo, você pegou o modelo essencial, ótimo. Mas é bom você começar a escrever, que a hora que você começar a escrever o seu relatório, a sua mente vai abrindo, a sua visão vai abrindo. Então você consegue escrever com mais facilidade. Então eu estou deixando o modelo aqui, ó, suponhamos como se fosse eu fazendo o relatório. Analisando o índice de liquidez corrente, observa-se uma variação do mesmo de, vamos supor, vou colocar observa-se um acréscimo de 5% em relação, houve um aumento, vamos colocar um aumento de 5%. Porque as contas, aí você vem na fórmula. O índice de liquidez corrente é o quê? Ativo circulante dividido por passivo circulante. Então, as contas no ativo circulante, você pode colocar a conta caixa aumentou, a conta bancos conta movimento aumentou, ok? E você pode colocar a conta caixa aumentou, você pode colocar, quando você fala isso, você pode colocar a variação horizontal, aumentou 2%, em 2% em relação 2018. Ok? Aí você pode continuar. A conta bancos também aumentou 5% em relação a 2018. Só que aí, quando você fala dessas duas contas, você tem que explicar. Aumentou por quê? Ao analisar, estou dando um exemplo, ao analisar a DRE, observa-se
que as vendas aumentaram. Corran, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Então, eu vou colocar aqui para você, ó. Vou pegar aqui, eu escrevi aqui, e vou colocar para você e para o Rafael, que vocês vão conseguir fazer. Tenho certeza absoluta. Aqui, ó. Tá lá no WhatsApp. Vou colocar agora. Aqui, ó. Como se eu estivesse escrevendo no quadro, coloquei aqui no WhatsApp. Abram aí, por gentileza, que vocês vão ver. Vá lá no WhatsApp, por gentileza. Acharam? Achei. Achou? Uhum. Olha só para você ver. A linha de raciocínio é a qual vocês irão seguir. Olha só. Você pode pegar qualquer livro de análise de demonstrações contábeis, no Brasil e no mundo, você não vai achar um modelo de relatório. Por quê? Porque eu, como contador, eu faço o meu relatório, eu tenho a minha percepção. Você vai fazer o seu também, você tem a sua percepção. Mas a linha de raciocínio é esta aqui, ó. Olha só. Primeiramente, que letra A eu coloquei, ó, relatório da empresa, você coloca o nome da empresa, ok? Aí você coloca os anos que foram analisados. Então, por exemplo, neste relatório foram analisados os anos de 2018 e 2019, ok? E aí você pode colocar, foram analisados os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado do exercício, ok? Posso continuar? Estão entendendo? Sim. Pode? Alguma dúvida? Se você... Por enquanto, não. Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Então, beleza. Pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que vocês vão fazer um bom relatório. Aí é o seguinte, iniciando a análise. Analisando o índice de liquidez, olha só. Observa-se um aumento de 5%. 5% foi aumento. Você pode colocar, observa-se um aumento de 5% no índice de liquidez do ano de 2018 para 2019. Ok. O aumento, aí eu pus ali, ó, porque as contas. Por que você tem que falar? Por que você tem que falar? Só você pegar a fórmula e falar e ver que houve uma variação não justifica. Então você colocou lá, ó, analisando o índice de liquidez, observa um aumento de 5%. Aí você coloca, porque as contas caixa aumentou 2%. Aí o que você faz? Quando você vai falar dessa conta caixa aí, você pode colocar o quê? A conta caixa variou de 2018 para 2019, 2%. Aí você coloca, justifica-se o aumento da conta caixa porque a empresa teve um acréscimo de vendas e este acréscimo de vendas você consegue observar na demonstração de resultado do exercício. Então, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Porque a conta caixa aumentou 2% em relação a 2018, a conta bancos aumentou, porque ao analisar a DRE, observa-se que as vendas aumentaram. Então, a conta bancos também, a conta caixa e a conta bancos aumentaram por quê? Porque as vendas aumentaram. E as vendas, ao analisarmos o aumento das vendas, nós encontramos este resultado aonde? Lá na DRE, tá bom? Então, se você vir aqui na fórmula, olha só, vou colocar aqui, ó. Copiar. Vou falar, Marião, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode? Essa porcentagem que você colocou lá é a porcentagem exata ou só foi um exemplo? Foi um exemplo. Só um exemplo. Então. Você fez a análise vertical para achar ela? Vertical não horizontal? Não. Eu não fiz, não. Eu só peguei aqui um exemplo. Tá? Em relação então, mas para achar ela, eu teria que fazer a análise horizontal. Vertical. Horizontal, isso. O que você coloca? Entendeu? Igual que você colocou. Analisando o índice de liquidez corrente, observa-se um aumento de 5%. Aí, quando você faz esse aumento, o índice de liquidez de um ano para o outro, aí você consegue calcular. 5%, aumentou. Agora, quando você vai citar as contas que aumentaram,
Então, você pega a conta caixa, aumentou 3% do ano 2018 para 2019. Por quê? As vendas aumentaram. A empresa tinha, aí você pode colocar, a empresa teve um faturamento em 2018 de 100 mil reais, e em 2019, o faturamento da empresa foi para 132 mil reais. Você já justificou por que a conta caixa aumentou, entendeu? O modelo de relatório, é igual eu volto a dizer, não existe um modelo padrão no mundo, mas a sua análise como gestor, você tem que entender por que a conta caixa aumentou. Não é só a porcentagem, é você pegar a DRE e ver, as vendas aumentaram? Ótimo. Então, isso significa que, por isso que a empresa tem um maior valor na conta caixa. Ok? Deu para entender, Rafael? Lohane, deu para entender? Sim. Então, beleza. Então, esse aqui é o modelo que eu pus. Analisando o índice de liquidez, você observa um aumento, aí você coloca a variação horizontal de um ano para o outro e justifica por que a conta aumentou ou diminuiu. Aqui, ó, eu coloquei para você, olha só a forma. Está no WhatsApp também. O índice de liquidez corrente, você tem ativo circulante dividido pelo passivo circulante, não é isso? Então, você consegue, para você falar que o índice de liquidez aumentou ou diminuiu, olha só o tanto de coisa que você vai conseguir buscar para poder justificar isso. É só você ir lá no ativo circulante e ver quais as contas que aumentaram de um ano para o outro, ou reduziram, e quais as contas do passivo também que aumentaram ou diminuíram. Ficou claro? Sim. E as contas do índice estão certas? As contas dos índices que vocês fizeram? Uhum. Isso? Ok. Eu vi que vocês foram bem nos cálculos. Em relação aos relatórios, que eu pediria para vocês. Agora vocês estão desenvolvendo essa questão do relatório. É normal. Nenhum aluno, tem mais de 10 anos que eu dou aula, nenhum aluno consegue pegar um relatório e fazer ele. Na primeira, assim. Não, professor, eu fiz um relatório aqui. Não, eu faço um relatório, peço vocês fazerem um relatório, vocês me mandam, a gente vai corrigindo, e aí a gente vai constituindo, ok? Aí depois que vocês fizerem esse, aí sim, aí eu vou pegar um modelo meu, o modelo não é um modelo meu, porque é a minha percepção, e vou passar para vocês, vocês podem segui-la. Mas o que eu quero inicialmente é que vocês desenvolvam esse primeiro relatório, que foi o primeiro que vocês fizeram, tá bom? Então, tudo que você falou, quando você fala que o índice aumentou ou diminuiu, a resposta você vai achar onde? No ativo circulante e no passivo circulante. Deu para entender? Então, tudo que pode ocasionar um aumento no índice de liquidez ou a redução do índice de liquidez, a resposta está no ativo circulante e no passivo circulante. Então, são esses dois grupos que vocês terão que encontrar, terão que falar o motivo pelo qual o índice aumentou ou diminuiu, tá bom? Agora eu vou colocar aqui a letra B, te dar um outro exemplo aqui, ó. Aí, você falou, Lohane, né? Você fala, fica cansativo. Não, não fica. O que você pode colocar aqui, ó? Ainda falando, deixa eu dar um exemplo. Ainda falando sobre índice de liquidez, estou dando um exemplo. Estou escrevendo aqui, vou colocar no WhatsApp. Observa-se que o índice de liquidez seca teve, dá um exemplo, um acréscimo de 4% do ano de... Só um minutinho aqui. Do 4% do ano de 2018 para 2019. Aí você coloca por quê? Aqui, ó. Vou colocar no WhatsApp aqui para você. Copiar. Um minutinho.
Estou colocando aqui, ó. Olá. Fala no WhatsApp, por favor. Acharam lá no WhatsApp? Lohane, achou aí? Eu achei. Achou? Então, olha só aí, ô, Rafael. Olha o modelo aí, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó. Ainda falando sobre o índice de liquidez, observa-se que o índice de liquidez seca teve um acréscimo de 4% do ano de 2018 para 2019. Aí eu coloquei essa palavra aí, ó, sempre no relatório você vai utilizar o quê? Por quê? Por que ele teve um acréscimo? Aí você vem na fórmula aqui, ó, no índice de liquidez seca. Olha lá, ó. Copiar. Você vem aqui, ó, colar. Olha a fórmula aí do índice de liquidez seca. O ativo circulante menos o estoque dividido por quem? Dividido pelo passivo circulante. Então, você pode, por exemplo, olha só para você ver como que você consegue encontrar a resposta. Se o índice de liquidez seca, ele aumentou de um ano para o outro, então você pode colocar, você pode justificar, quais as contas que compõem o índice de liquidez seca? É o ativo circulante menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. Então, se houve um acréscimo no índice de liquidez seca, você vai colocar. Por quê? Porque as contas, por exemplo, a conta de duplicata a receber aumentou, a conta caixa aumentou, a conta de clientes aumentou, a conta de bancos contra movimento aumentou. Se aumentou de um ano para o outro, você pode também justificar porque o passivo circulante da empresa diminuiu. Aí você fala, o passivo circulante diminuiu por quê? Quais as contas do passivo circulante que diminuíram? Aí você pega de um ano para o outro e vê, por exemplo, salários a pagar diminuiu, empréstimos a pagar diminuiu, financiamentos a pagar diminuiu. Então, toda vez que você falar que algo aumentou ou diminuiu, você tem que falar o quê? Você tem que ir lá no grupo, você está falando do índice de liquidez seca, você pega o grupo, por exemplo, ativo circulante, se ele aumentou ou diminuiu, quais as contas que ocasionaram a redução e quais as contas que ocasionaram o acréscimo. Tá bom? Posso continuar? Rafael, Lohane, posso continuar? Pode continuar. Tá. Lohane, tá entendendo? Tô. Tá dando para entender? Pode falar com sinceridade. Tá dando para... Não, tá dando. Tá? O problema é na hora de escrever, que as palavras não saem. Não, mas tudo bem. É o primeiro relatório. Não tem problema, não. Eu quero que você desenvolva isso mesmo. Eu estou aqui para isso. Você vai fazer, você vai refazer esse relatório e a hora que você refazer, você vai ver que as coisas, o seu entendimento vai ampliar. É o primeiro relatório que você faz. Tá bom? Isso é normal. Normal, pode ficar tranquilo. Vamos lá para o segundo índice. Índice de liquidez imediata. Aí você pode escrever aqui, ó, ainda, em se tratando, para não ficar repetido, em se tratando do índice de liquidez imediata, observa-se que o mesmo teve vamos colocar, vou dar um exemplo, uma redução de 5% de 2018 para 2019. Por quê? Aí você coloca aqui, ó, por quê? Copiei aqui. Vou colocar lá no WhatsApp para vocês de novo. Aqui, ó. Olha lá. Coloquei no WhatsApp.
Em se tratando do índice de liquidez imediata, observa-se que o mesmo teve uma redução de 5% de 2018 para 2019. Por quê? Aí você vem na fórmula aqui, ó, liquidez imediata. A resposta está aqui, ó. Olha lá, ó. Copiar, vou colocar a fórmula. Olha lá, ó. O índice de liquidez imediata, qual que é a fórmula? É disponível dividido pelo passivo circulante. O disponível aí na liquidez imediata é apenas o quê? Caixa e bancos. Então, você pode colocar, houve uma redução porque a conta caixa diminuiu. Quando a conta caixa diminui, você pode colocar, a conta caixa diminuiu 5% de 2018 para 2019, porque ao analisar a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, observamos que houve uma redução nas vendas. Ou houve um aumento nas despesas da empresa. Então, é muito interessante, quando você colocar aqui, ó, te dar um exemplo. Toda vez que você falar que conta caixa aumentou, conta caixa diminuiu, você tem que olhar também a DRE. Vai lá na DRE e dá uma olhada. Em 2018, por exemplo, quanto que a empresa vendeu? Antes de você escrever qualquer coisa do índice, vai lá na DRE e pegue ela. Olha lá, quanto que a empresa vendeu em 2018? 100 mil reais. Quanto que ela vendeu em 2019? Aí você já vai começar a ver que você vai achar as respostas, aquilo que você tem a comentar, você vai ver que a resposta está onde? Lá no relatório, lá na DRE. Quando você vê que o índice aumentou ou diminuiu, no balanço, você consegue calcular, né? O índice a análise vertical e horizontal. Mas muitas vezes a resposta, na maioria das vezes, está onde? Lá na DRE. Lá na DRE você consegue ver que a empresa aumentou ou diminuiu as vendas e as despesas também aumentaram ou diminuíram. Então, quando uma empresa tem um acréscimo, quando os índices aumentam, olha só para você ver, qualquer índice, seja o índice de liquidez corrente, seca ou liquidez imediata, quando o índice aumenta, você pode observar que teve um acréscimo de quê? O ativo circulante teve um acréscimo, e sempre o que? O passivo circulante, o quê? Diminuiu. Então, as respostas estão você pegando os índices, analisando as contas que estão dentro do índice, e também você olhando a DRE. Tá bom? Nós falamos da liquidez imediata. Agora a gente vai aqui falar da liquidez geral. Aí, para você finalizar a liquidez geral, você pode sempre falar o quê? Continua aqui na WhatsApp. Eu vou pegar esse modelo aqui. Só um minuto. Você coloca, para finalizar, análise dos índices de liquidez, observa-se que o índice de liquidez geral teve vamos dizer que teve um acréscimo de 2%, de 2% dos anos de 2018 para 2019, devido. Ou você pode utilizar por quê, ou você utiliza devido. Aí você vem, devido. Vai lá na fórmula de liquidez geral. Vou pegar o modelo aqui, ó. Peguei a liquidez geral, copiei ele. Vou colocar aqui no WhatsApp para vocês. Colei. Aí eu vim aqui, ó. A fórmula da liquidez geral é qual? Aqui, ó. Copiar. Colar.
Então, na liquidez geral, geralmente o índice de liquidez geral, ele vai ser maior que os demais índices, porque na liquidez geral vai entrar o ativo circulante e o ativo não circulante. Ok? Então, você pode falar, houve um acréscimo de 2% no ano 2018 para 2019, devido. Aí você coloca devido ou porquê, ou justifica-se o acréscimo, o aumento do índice de liquidez geral, porque a conta caixa aumentou, a conta bancos aumentou. Aí quando você fala que uma conta aumentou ou diminuiu, você tem que justificar por que ela está aumentando, por que ela está diminuindo. Ok? Então é este, o principal foco é este. Você falar, vou escrever aqui, ó, número 1. Por exemplo, fale quanto uma conta aumentou de um ano para o outro através da análise horizontal. Ok? E analise as contas que pertencem ao índice para justificar porque aumentou ou diminuiu. Olha aí, por favor, o Lohane e Rafael. Olha aí para mim, por favor, no WhatsApp que eu escrevi, por favor. Acharam? Sim. Olha só para você ver que é um passo a passo que dá para você observar de uma forma bem tranquila. Aqui, ó. Fale quanto uma conta aumentou de um ano para o outro, através da análise, o quê? Horizontal. É tranquilo de fazer isso, não é? Então, por exemplo, a conta caixa aumentou de um ano para o outro, quanto? 2%. Você consegue fazer isso através de quê? Através da análise horizontal. Concorda comigo? Tá dando para entender? Rafael? Tá, sim. Você consegue calcular, não consegue? Por exemplo, aqui, ó, te dar um exemplo aqui, ó. A conta caixa em 2018, ela era R$100 mil. Uhum. Em 2019, ela foi para 189 mil. Aí o que eu faço? Vem aqui, ó, R$100 mil. Aí eu coloco 189 mil e coloco aqui na variação da porcentagem. Ela variou quanto? 89%. Então você inicia falando, ó, o índice de liquidez geral teve um acréscimo de 2018 para 2019, teve um acréscimo de, vamos supor, 2%, devido a variações das seguintes contas. Por exemplo, a conta caixa, em 2018 ela era R$100 mil e em 2019 ela foi para R$189 mil, ocasionando um aumento de quanto? 89%. Este aumento é justificado por quê? Porque houve um acréscimo nas vendas da empresa. Ok. Deu para você entender como que é o início de você escrever um relatório sobre índice de liquidez? Deu para entender? Deu para entender. Não é isso? Então, beleza. Vocês vão fazer. Então, você vai falar quanto que a conta variou de um ano para o outro, e você vai justificar, e você varia isso, você calcula através da análise horizontal. E depois você vai justificar por que essa conta aumentou ou diminuiu, baseado em quê? É só você pegar o índice de liquidez geral, ativo circulante mais ativo não circulante, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, as principais contas que estão ali dentro daquele índice,
é a resposta que você vai colocar. Você vai justificar o porquê aquele índice aumentou ou diminuiu. Sim. Deu para entender agora? Agora deu para entender. Deu uma clareada, né? Não vou dizer, eu sei, é óbvio, que eu sei que o aluno... eu queria ver o modelo que o professor fez. Mas eu queria que vocês desenvolvessem esta primeira análise aqui, aí eu vou corrigir ela com vocês, e aí eu vou fazer um meu relatório. Não quer dizer que o meu relatório é o relatório mais certo do mundo, não. Mas eu quero que você desenvolva um pouco mais, que você abra um pouco mais o seu campo de percepção para você fazer essa primeira escrita aí. Tá bom? Tá bom. Você fazendo essa primeira escrita, eu vou corrigir, vou te devolver o seu relatório, e aí eu vou falar, ó, pessoal, eu fiz um modelo aqui das minhas percepções que vocês podem seguir. Entendeu? É este modelo aqui de agora em diante que a gente vai servir como base para nós fazermos os outros. Tá bom? Tá bom. Beleza? Mas é isso. Eu sei que eu também passei por isso, e quando eu fiz a minha graduação, a análise das demonstrações contábeis era no 8º período. O professor reprovava, era 70% da turma, 60% da turma. A gente pedia a ele também, falava com ele, professor, mas passa um relatório para a gente, um modelo. Ele falava, modelo não existe, você tem que aprender a olhar para os dois lados. Cada empresa tem uma particularidade. Se você faz um balanço de prestação de serviço, você acha que você for analisar uma empresa que é de comércio, a sua percepção pode ser diferente, porque o segmento da empresa é diferente. Então, você tem que aprender a enxergar dos dois lados. Ter uma percepção em qualquer situação, em qualquer tipo de empresa. Se eu fizer um modelo aqui, você vai aprender o modelo só apenas que é um modelo para um segmento de uma empresa. Então, a gente ficava meio doido com o que ele falava, mas hoje eu dou ele a razão. Entendeu? Mas aí vocês vão fazer este relatório, ok? Eu vou corrigir ele com vocês e eu vou disponibilizar domingo. Eu vou disponibilizar um modelo padrão, não vou dizer assim, que é o melhor dos modelos, não. Mas é um modelo qual eu vou alinhando, está baseado nessas explicações que eu dei aqui. Com essas explicações que eu dei aqui, deu uma clareada maior sobre o modelo de relatório? Pode ser sincero. Para mim ficou bem mais claro como é que faz, que eu não tinha ideia de explicar, que tinha que explicar um por um. Isso. Você vai explicar um por um, porém, a principal questão, não esqueça de colocar as palavras por quê, quando você falar que aumentou ou diminuiu, ou você utiliza por quê, ou você coloca devido ao acréscimo ou redução da seguinte conta, ou então você pode colocar, para não ficar muito cansativo, você coloca justifica-se o aumento da conta pela seguinte questão. Então, por exemplo, te dar um exemplo, o índice de liquidez corrente, ele aumentou de um ano para o outro, aí você falou, houve uma variação de 5% de um ano para o outro, por quê? As contas do ativo circulante do ano de 2018 eram compostas das seguintes contas, caixa, bancos, clientes. Em 2019, houve um acréscimo no ativo circulante. Agora tem caixa, bancos, clientes, estoques, duplicadas a receber, impostos a recuperar, entendeu? Então, você tem que... não basta colocar a porcentagem. Você tem que justificar por que aquilo aumentou ou diminuiu. É essa a questão. O gestor da empresa, porque muita gente fala, por que muito contador, ninguém numa empresa, eu falo sem sombra de dúvida, ninguém na empresa consegue ter uma visão melhor que o contador. Ele é a pessoa que consegue enxergar tudo dentro de uma empresa, é o contador. Com todo respeito ao administrador, com todo respeito ao economista, com todo respeito ao advogado, mas quando tem um balanço patrimonial na mão de uma pessoa,
Quem é o gestor ali é o contador. Então, se você calcular, o índice aumentou 5% de um ano para o outro, você só fez o cálculo. Isso o economista faz. Um psicólogo, se você explicar a ele, sentar com ele 10 minutinhos, explicar ele um pouquinho de análise de balanço, ele vai pegar o índice ali, vai calcular e falar, ó, já sei fazer, variou de 5% de um ano para o outro. Mas se você falar o porquê que aquilo aumentou, porquê que aquilo diminuiu, aí você tem uma gestão na sua mão. Você é um gestor. E o final da disciplina, eu quero que você faça um relatório e que você tenha uma visão de gestão. Entendeu? Quando você fala comigo, o ativo circulante aumentou porque a conta caixa aumentou 10% de um ano para o outro. Mas o que ocasionou o acréscimo do ativo circulante? A conta caixa aumentou por quê? Aí você vai lá na DRE, você vai ver. As vendas aumentaram de 100 mil reais para 200 mil reais, então é um acréscimo de 100%. Entendeu? Então, você tem que achar a resposta, achar a justificativa. Tá bom? Por que aumentou e por que diminuiu? Melhorou, Rafael? Deu para entender o que eu quis dizer? Deu, sim. Beleza? Lohane, beleza. O que você me diz? Agora ficou mais claro na minha mensagem. Ficou, não ficou? Então, beleza. Então, qual que é a tarefa? Vou deixar bem claro com vocês que eu vou disponibilizar um relatório que eu irei fazer. Um compromisso que eu estou fazendo com vocês agora. Domingo estará disponível esse relatório para vocês. Tá bom? Só que eu quero que vocês refaçam aí. Eu agradeço demais que vocês fizeram este relatório, a boa vontade de vocês, mas eu quero que vocês voltem ao exercício e refaçam só para responder essas perguntas que eu questionei, tá bom? Uhum. Então, são 8h20. Então, como se hoje, no caso, a tarefa será, no caso, vocês refazerem este relatório e me enviarem. Se vocês me enviarem este relatório amanhã, ou sexta-feira, ou sábado, eu pediria para vocês me enviarem até domingo. Até domingo, na parte da manhã. Domingo, na parte da tática, aí eu já vou corrigir ele, tá? E vou reenviar ele para vocês. Tá bom? Tá bom. Beleza? Tá bom. Beleza. Não esqueçam o que eu volto a dizer. Vou falar e vou voltar a dizer para vocês. Analisem as contas que fazem parte de cada conta e leiam antes de começar a escrever, antes de você começar a escrever o relatório, vai lá na DRE, pega a DRE e veja o que aconteceu lá na DRE. As vendas aumentaram, diminuíram, as despesas aumentaram, diminuíram. Busque estas informações lá na DRE antes de você começar a escrever o relatório. Tá bom? Antes de você escrever qualquer índice de liquidez também, pegue o balanço, olhe lá no balanço, o que aumentou, quais as contas que aumentaram no ativo circulante de um ano para o outro. Olhe quais as contas que aumentaram no ativo não circulante de um ano para o outro. Olhe quais as contas aumentaram no passivo circulante e olhe quais as contas que aumentaram no passivo não circulante. É a primeira coisa que você faz antes de escrever qualquer índice, antes de escrever qualquer relatório, tá bom? Que aí você já identificou, você já consegue ver lá na DRE que a receita da empresa de um ano para o outro aumentou ou diminuiu. As despesas aumentaram ou diminuíram. E quando você enxerga isso, você consegue escrever um bom relatório. Você consegue falar muita coisa porque você já observou o que aconteceu ali na empresa. Tá bom? Então, pessoal, vou agradecer, né, mais uma vez a participação de vocês. Então, a tarefa é refazerem este relatório e me enviarem. Tá bom? Então, estou encerrando aqui. É como nós tivéssemos, né, se estivéssemos na aula presencial, nós teríamos um intervalo, depois voltaria, então, a atividade na segunda aula é refazer o relatório. Tá bom? Estou encerrando aqui, uma boa noite para vocês e tenham um ótimo final de semana, tá bom?
Um abraço para você. Então, esse relatório é até domingo, então, né? Isso, até domingo. Tá bom. E eu peço uma gentileza aí, avisar os demais, que foram só 3 alunos que me mandaram um relatório. Então, os demais aí, por favor, façam um relatório desta empresa aí. Se tiverem alguma dúvida, me falem, porque vale ponto. Tá bom? E a gente já está no final do semestre. Eu quero aproveitar também e pedir a gentileza, quem faz a disciplina de orçamento público, vocês também, essa disciplina provavelmente também tem, vocês entrem no AVA e façam os exercícios do AVA também. Não esqueçam, porque vale ponto também. Tá bom, pessoal? Uhum. Uma boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite.